Olá, de volta com o nosso programa. Hoje o tema do TV Câmara Entrevista é dependência química. Conversamos com Isabel Rivas, ela que é psicóloga, está aqui para esclarecer um pouco mais sobre esse problema que, na verdade, é um transtorno mental. Segundo um estudo da Universidade Federal, a Unifesp, divulgado há pouco mais de um ano, são cerca de 8 milhões de pessoas dependentes químicas no país. 8 milhões de pessoas aqui no nosso país são dependentes químicos. Esse número é muito grande, esse número é razoável para o nosso país. Como que está a situação do Brasil nesse lance de dependência química com relação ao mundo? É um número bem expressivo, né? A gente vê que o Brasil não só tem o problema relacionado ao uso, mas a questão toda do tráfico e da comercialização, né, ilegal das drogas. Nós vimos recentemente aí pessoas que sofreram condenação à morte em outros países por estarem traficando. Então, o Brasil realmente ele é um país muito grande. A gente tem várias fronteiras com vários países, então ele acaba sendo rota realmente para a passagem dessas drogas. É um problema e eu acredito que esse número até seja maior, porque quando a gente fala em estatística, é difícil você, no censo não dá para perguntar se alguém usa droga, as pessoas não vão contar a verdade. Então, esse levantamento é baseado naqueles casos que já estão identificados como um problema. O que a gente vê é que tem muitas pessoas ainda não identificadas, não diagnosticadas. Então, eu creio que esse número seja ainda maior do que esses que são divulgados pelas pesquisas. Certo. E aproveitando isso aí, já vou entrar num assunto polêmico aqui. Você acredita que a proibição das drogas ou que as drogas que são legais, qual a relação disso com o número de dependentes químicos? Será que talvez a descriminalização das drogas, como que pode ajudar nesse número, até para, de repente, ter um dado mais concreto, até com relação à quantidade de usuários de determinadas drogas? Como que você vê isso? Com relação à questão da dessa questão da descriminalização... Ai, gente, vou conseguir falar Descriminalização, essa palavra. pode falar. Descriminalização. Vamos voltar. Vai lá. Com relação à descriminalização das drogas, acho que é muito mais uma questão política, ligada às questões da criminalidade. Então, por exemplo, a pessoa hoje compra um cigarro na padaria, mas ela, muitas vezes, para comprar maconha, ela precisa, ela vai estar se envolvendo na criminalidade. Se ela for apanhada com esse tipo de substância, ela vai estar sendo, tratada como um criminoso. Acho que existem várias questões em relação a isso, que são bastante polêmicas e que dividem opiniões. Agora, do ponto de vista do paciente, o que a gente vê, pensando não na questão política e social, que a gente sabe que as drogas têm em relação à criminalidade, pensando no ser que vai fazer o uso de uma substância e que vai desenvolver um transtorno mental em relação a isso, proibir ainda é um caminho eficaz. Controlar é um caminho bastante importante, A gente tem caminhado no Brasil, e o Brasil, em relação ao tabagismo, ele é modelo de política pública e tem sido copiado por países, inclusive de primeiro mundo, com resultados bastante eficazes. Eu acredito que se a gente replicasse essas políticas que hoje já existem para o tabagismo, para outras drogas que hoje são legalizadas, como o álcool, por exemplo, talvez a gente tivesse resultados mais expressivos. A questão mesmo do bafômetro, a gente percebe que isso faz, de fato, cair o número de acidentes, porque as pessoas têm medo da multa e aí elas tomam o mais cuidado de não dirigir embriagada, vão de táxi, combinam o motorista da vez, coisa que antes não acontecia. Então, a gente percebe que toda vez que você coloca algo, você acaba reduzindo o uso ou exercendo um maior controle. Eu não acredito que as pessoas vão deixar de consumir em função da lei, porque o indivíduo faz aquilo que ele quer. Existem coisas proibidas, tudo que é proibido, em algum momento alguém vai lá e faz. Mas são coisas que ajudam principalmente quando a gente fala de criança, de adolescente, que vão ser aqueles que vão começar a usar, que tem um grau de vulnerabilidade maior, É interessante quando a gente pensa em dependência química, que é uma doença completamente democrática. É uma doença que ela está em todas as camadas sociais, ela atinge diferentes faixas etárias. E você tem desde aquele menino de uma comunidade mais carente, um menino de rua, por exemplo, que vai cheirar cola para matar a fome, ou que vai acabar no crack porque ele não tem nenhum acesso à educação, à saúde, à segurança. É uma criança que tem uma vulnerabilidade maior
uma chance muito grande, uma exposição de se tornar um dependente químico. Mas a gente também encontra dependentes químicos nas altas classes sociais. Então a gente percebe que enquanto substância ela causa um problema, né? Talvez demore mais para aparecer, porque um adolescente que tem uma condição financeira melhor, ele tem a mesada dele, ele consegue comprar, ele não vai precisar roubar para conseguir. Então vai demorar um pouco mais para a gente perceber aquilo como um problema. Mas não deixa de ser um problema e uma hora acaba estourando. Então a gente vê até pelos tipos de droga, você vai mudando de acordo com a classe social, com o grau de vulnerabilidade, o tipo de substância. Então tem aquelas substâncias que acabam sendo muito mais comuns, né, nas classes mais baixas, algumas mais elitizadas. Mas são todas drogas, todas causam dependência química, todas trazem problema para o indivíduo e depois para a sociedade, para a extensão, né, da vida daquele indivíduo. Então, eu creio que o controle ele é importante quando a gente pensa na questão da saúde pública, na questão... O percentual de pessoas que vão desenvolver problema é muito alto e isso vai retornar para a sociedade de alguma maneira. Essas pessoas vão precisar de ajuda. Dependência química é considerada uma doença, a pessoa consegue... inclusive um afastamento pela Previdência Social, pelo INSS, para tratar isso. Então, existe um custo para todo mundo, né? Quem paga isso somos nós, no final da conta. Não só em relação às questões que a gente sabe que envolve criminalidade. A pessoa roubou o rádio do carro para trocar por droga, né? Aquela pessoa que tem de onde tirar para comprar a droga, ela também vai ter o problema, ela também vai precisar do tratamento. Então, pensando em saúde, aquilo que proíbe e controla é bastante eficaz e deve ser levado à frente. Acho interessante que você falou que a dependência química ela comete tanto o menino de rua ali como as pessoas da alta sociedade. E o pessoal da elite gosta muito daquele remedinho da felicidade que a psicólogo, não é nem o psicólogo, né? O psiquiatras indicam, né? Essas políticas públicas que hoje no país, você acha que elas, como você disse que o cigarro é um exemplo positivo de diminuição do número de pessoas usuárias, mas tem funcionado? Como que você vê? Ou o que nós podemos melhorar nas políticas públicas no combate à dependência química? Infelizmente, a gente tem culturalmente no nosso país, né, a questão do jeitinho. Então, a gente tem leis que são eficazes, mas a gente sempre sabe de alguém que consegue dar um jeitinho. Então, a questão dos medicamentos de uso controlado, a lei, como deveria funcionar, a teoria é muito boa e muito eficaz. Mas, infelizmente, a gente sabe que alguma coisa acontece, as pessoas acabam tendo um acesso, né? Eu creio que isso seja fundamental, fazer esse controle, né? Eu acho que a gente precisa começar a trabalhar até a questão do medicamento. Hoje as pessoas se automedicam com muita facilidade. Então, acho que isso, né, mas até saindo um pouco do foco, mas essa questão de ter sempre um remedinho para tudo vai fazendo com que as pessoas já cresçam sem muita tolerância à frustração, sem muita habilidade de lidar com as emoções ou com aquilo que não dá certo. E isso faz com que você queira se anestesiar. Então, desde que a criança é muito pequena, qualquer dorzinha que ela tem, os pais já ficam desesperados. Qualquer coisinha que acontece, a gente tenta impedir aquele sofrimento. E as crianças já vão crescendo sem saber lidar com os sentimentos, né? Com o sofrimento. Então eu tô numa fila, tá chata, a criança começa a ficar incomodada. Já dou o celular, fica brincando aí, não me incomoda mais. Eu não treino o meu filho para aprender a lidar com uma fila, para aprender a lidar com uma coisa que é um saco. E isso vai trabalhando dentro da nossa, vai formando a nossa personalidade. E aí, quando você tá na adolescência ou mesmo na vida adulta, o álcool, a droga, ele acaba sendo o remedinho da vez. Então, é muito comum as pessoas começarem a usar ou para relaxar, ou para, né, se aliviar das pressões. Isso é bem comum. Isabel, e quando que chega um momento que a família identificou ali que tem um problema na casa e, de repente, ela já não pode mais ajudar, ou ela não consegue mais ajudar? Qual é o momento, ou existe... É uma solução internar esse dependente químico em algum lugar? Quais são as opções de auxílio que essa pessoa pode ter aí para sair desse grave problema? A gente associa muito a questão do tratamento com a internação, né? A internação é uma das partes de um tratamento. A internação, dependência química não tem cura.
A pessoa pode passar por uma internação para ela se desintoxicar e reaprender algumas coisas, mas ela vai ter que continuar tratando essa dependência química para o resto da vida. Alguns tratamentos podem ser feitos em caráter ambulatorial, sem a necessidade de internação, outros não. Então, isso também é bem importante que o caso seja avaliado para a gente direcionar o que é melhor para aquela família, para aquela pessoa. E quais são outros métodos aí para a gente livrar um dependente químico desse vício? Quais são as opções? Temos muitas igrejas que também fazem esse trabalho, tem remédios que auxiliam nisso. Queria que você falasse um pouquinho disso. O primeiro passo é a pessoa ser identificada, né? Para internação, existem clínicas e existem comunidades terapêuticas. As clínicas são aquelas que têm médico, que tem profissional de saúde capacitado, habilitado para conduzir aquele tratamento. As comunidades terapêuticas, muitas vezes, são conduzidas por religiosos, também tem o seu valor. Eu acredito que se a pessoa vai para um lugar desse e adere à proposta, né, a gente tem o programa de 12 passos que não utiliza nenhum medicamento, né, narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, que tem resultados importantes. Não vai funcionar para todo mundo, mas vai funcionar para muita gente. Então, a pessoa precisa ser bem avaliada para ver qual perfil de tratamento ela precisa naquele momento ou ela se adapta melhor. Certo. E a dependência química, muitas vezes, ela começa na própria casa, com uma pessoa adolescente ali. Tem alguns pais que não negam, pode dar um golinho ali na cerveja para experimentar. Essa relação, ela também propicia que jovens se tornem dependentes, ou como que você vê isso? A Com educação certeza. também, imagino que influencia muito na construção, né, desse problema. Existe essa questão, assim, o álcool, principalmente, hoje em dia acho que está um pouco melhor, mas o álcool é tão comum que as pessoas não se envergonham de usar na frente das crianças. Então, tem quem deixa o filho experimentar a espuminha da cerveja. A gente sabe de relatos até de pessoas que bebem, que colocam na mamadeira para a criança experimentar e que acham bonitinho fazer uma foto do filhinho dormindo com uma garrafa de cerveja e colocar numa rede social achando, tipo, engraçado. Mais do que essa permissividade que às vezes existe na família, existe a questão do modelo. Né? Num ambiente onde beber é normal, se você tem um bar na sua casa, se você tem um lugar de destaque dentro da sua casa para guardar bebida alcoólica, você já está ensinando o seu filho que aquilo é importante. Mesmo que você não seja um alcoolista. Mesmo que você não tenha problema com bebida. Mas o seu filho já está crescendo entendendo que aquilo ali é uma coisa bacana, é uma coisa legal. Na história dele de experimentação, pode ser que ele venha desenvolver um alcoolismo que você não teve. Então, para você era normal ter bebida, porque eu só bebo no fim de semana, ou eu só bebo com os meus amigos, aquelas desculpas que as pessoas têm, né? Então, assim, a gente vê muito caso de repetição. Quando existe dependência química na família, é muito difícil você... Eu nunca tratei o primeiro dependente químico de uma família. Todos os meus pacientes têm um tio, têm um avô, tem o pai, tem a mãe, tem alguém, tem um histórico, né, onde isso acontece. Isso faz com que as pessoas falem, então é hereditário? Às vezes o mesmo pai alcoólatra vai ter um filho que vai ser alcoólatra e outro que não. É biopsicossocial. Tem fatores que são físicos, né, que são orgânicos, que são da genética, que são do corpo físico. Tem fatores que vão ser emocionais, que vão ter a ver com estrutura de personalidade da pessoa, e vão ter fatores que são sociais. Então, se a pessoa tem exposição, tem vulnerabilidade ou não, também vai influenciar. De repente, a pessoa é criada lá numa família que a religião não permite beber, ele não tem acesso. Vai experimentar já mais velho, é outra história. É diferente você começar a beber com 14 anos e com 20. O seu cérebro já está formado. Mas né? tem, então, um pouquinho de genética e hereditariedade? Existe? Tem. Os estudos mostram que existe, inclusive, essa questão da predisposição. Porque se você já tem um histórico na família, né? Como que a gente sabe, assim, se eu beber, será que eu vou virar um dependente químico ou não? Tem um exame que a gente consiga fazer. Né? Mas se você tem histórico na sua família, você já tem um pezinho lá. Então, já é algo para você, né, tomar cuidado. Às vezes a pessoa tem uma experiência tão ruim com um dependente químico na família que aquilo faz com que ela não queira nem passar perto, né, de bebida ou de droga. Outros não, outros vão tender a repetir o comportamento por achar que aquela é a maneira de lidar
com as suas dores, com as suas frustrações, né? É importante a gente entender que a pessoa que bebe, que usa droga, ela faz aquilo porque existe prazer naquilo. Ninguém quer se matar, ninguém quer fazer um mal, né? O nível, aquilo que a gente sabe, e aí a gente vai educar as crianças e fala assim, não, a droga mata. Aí você conhece um cara que usa droga e tá 20 anos usando droga e ele não morreu. Então, aquilo que às vezes a gente fala não é aquilo que acontece. Então, você fala para o seu filho não beber, não beber, não beber, porque é ruim, um monte de coisa. Quando ele experimenta, ele tem a maior sensação de felicidade do mundo. Então, a gente tem que tratar as coisas como elas realmente são. A pessoa precisa saber que é bom, mas precisa saber que é bom, mas tem consequências, o que pode acontecer. Acho que isso a gente consegue trabalhar nessa cultura do proibido de uma maneira mais eficaz, para as pessoas saberem por que não pode, sem negar o prazer que existe. Isso que eu ia falar, será que um dos maiores problemas hoje das campanhas antidrogas, de todo esse movimento, não é exatamente esconder que, de repente, que realmente a droga, ela tem algo bom ali que faz as pessoas buscarem, que é o prazer momentâneo. E muitas vezes as campanhas com mãozinha só basta e acaba não mostrando, né? E aí a pessoa vê que o amigo dele é muito feliz, usou um negócio que ficou muito bem, e aí aquele comercial só mostrando as partes ruins daquilo, acaba sendo algo que não consegue pegar o jovem, né? Você concorda com isso? Eu concordo. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado também para não estimular, porque a partir do momento que eu fico falando do lado bom da coisa, eu posso também despertar. Eu acho que por isso que isso é algo mais contido. O que eu acho que não se trabalha muito e que eu tento trabalhar isso quando eu vou dar uma palestra ou quando eu vou tratar com um adolescente é a questão da linha do tempo. Porque quando você pensa numa pessoa drogada, entre aspas, você já imagina aquela pessoa lá da Cracolândia. Você já imagina a personagem da novela lá que está no fundo do poço. O que a gente precisa começar a olhar é para as pessoas que estão fazendo uso e abuso. Aquela pessoa que está usando e ainda está trabalhando, e ainda tem o casamento, e ainda a vida dela segue normal. Que é o que faz dar a sensação de que, não é assim também, né? Então, o alcoólatra, ele é aquela pessoa que está lá na sarjeta caída, que chega em casa sem roupa, que alguém liga para ir buscar. E não é assim que funciona, né? Então, desmistificar quem é o dependente químico, quem é o alcoolista, quem é a pessoa que faz uso, abuso e que tem uma dependência química, acho que isso ajuda bastante. Porque aí a gente começa até a falar, nossa, mas será que eu... Né? Essa coisa da não identificação, não, eu não tenho problema. Quem tem problema é o cara que... Né? Eu pago as minhas contas, eu trabalho direitinho, eu só bebo no final de semana. Né? Existem pessoas que têm problema com álcool e drogas e que só consomem no final de semana. Depende do nível de comprometimento que aquilo tem um impacto na vida dele. Muitos conseguem sustentar o trabalho até para poder bancar o vício. Né? O trabalho, geralmente, é a última área que é afetada por uma dependência química. A pessoa perde a família, mas ele tenta não perder o emprego. Ele troca de esposa, mas ele tenta trabalhar, porque ele precisa pagar. Então, quando chega ao ponto de realmente a pessoa já perder o trabalho, né, já perder a casa, já perder a família, é um caso muito avançado. Mas e todos os outros casos que ainda não chegaram lá, mas que a gente tem convivido, né, no nosso dia a dia? Então, acho que a gente precisa desmistificar quem é o dependente químico, para que as pessoas percebam que a coisa está muito mais comum, está muito mais perto da gente do que a gente imagina. O dependente químico pode ser o presidente, o advogado, o médico. Pode ser. Tá no nosso meio aí, né? Tá em qualquer área, né? E precisando de ajuda também, né? E precisando de ajuda. E com dificuldade em buscar essa ajuda justamente por ter esse estigma, né? Eu trabalhei muitos anos com um programa de atendimento dentro de empresas. Então, assim, para a pessoa chegar a usar o serviço da empresa, a vida dele já está muito comprometida. Porque imagina que a pessoa vai chegar lá, por mais que você garanta confidencialidade, por mais que você tente mostrar que é algo que está ali para ajudar, que é para recuperar, que não é para demitir, as pessoas chegam ao serviço realmente quando elas já estão em situações limite. E a gente sabe que tem muita gente que precisava do serviço e ainda não está utilizando, né? Então, isso é uma característica do problema mesmo. Muito obrigado pela entrevista aqui. Foi muito esclarecedor, Isabel. Eu que agradeço. Obrigado.
Isabel Rivas, falando um pouquinho aqui sobre a dependência química, essa que não é um simples problema, mas sim um transtorno mental, e falamos um pouquinho de como lidar com essa situação, procurar auxílio e mesmo ajudar a quem precisa. Esse foi o programa TV Câmara Entrevista de hoje. Nos encontramos então em uma próxima oportunidade.